Bom dia. Eu estou gravando esse vídeo em função de tudo que eu tinha pensado para falar sobre o vírus. Na verdade, em função dessa entrevista que não deu certo, que eu iria dar para a Rádio Capital, convidada pelo Benhur Ferreira, mas que a transmissão não deu certo, talvez pela sobrecarga do sistema telefônico, da internet. Bom, a tecnologia agora é o que permite diminuir o nosso isolamento. Quero dizer que desde ontem estou em quarentena ou isolamento, vamos dizer assim, nada em função de obrigação por ser grupo de risco, mas também de um certo cuidado para não transmitir para as pessoas com as quais eu convivo, que algumas são um grupo de risco. Eu atendi até quarta-feira, eu achava que conseguiria atender até sexta, quando eu percebi que a coisa piorou muito, a transmissão em Campo Grande, e algumas pessoas, inclusive que eu atendo, que são médicos, e uma pessoa da área da epidemiologia me disse que ela ia entrar em isolamento. Como a gente vê que os países, praticamente todos da Europa, já estão assim, já está fechado cada país, eu resolvi entrar nessa minha quarentena até que isso passe ontem, né? Ontem. Então, eu tinha pensado em dizer 6 aspectos para entrevista, 7 coisas para entrevista da rádio. E é em função dessas 7 coisas que eu pensei de ontem à noite para cá e que eu rascunhei aqui na minha agenda, que eu estou fazendo essa live para dizer a vocês. Nos tempos de live, a gente usa o recurso da tecnologia. Em primeiro lugar, que diante das tragédias, isso que Lacan chama diante do real, os sujeitos fazem uma negação disso. Eu vou dizer assim, a negação da realidade. Fica mais simples para entender para aqueles que não entendem o que é o conceito de real e Lacan. Mas, então, há um impossível em entender o real, e o que precisamos é dar voltas em volta dele, para daí dar o sentido, construir o sentido. A gente pode dizer isso com Freud. O traumático é o inominável. Então, nós temos assim, diante de um vírus que tem essa proporção, e ele tem uma proporção maior do que esses dos últimos anos. Então, diante desse vírus que atravessa o mundo em 1 ou 2 meses e que as pessoas precisam se isolar, se coloca um mecanismo que é o de negar isso. De negar. As pessoas foram liberadas de seu trabalho, eu acabei de ver na televisão, para ficar em isolamento em casa e estão na praia. Estão na praia como se nada tivesse acontecendo. Alguns chegam a dizer isso é uma fantasia, isso é um exagero da imprensa, não é tão sério assim. São todas formas de negação da realidade. Todo mundo nega a realidade? Eu diria que todo mundo, em proporções diferentes, alguns muito mais. Eu vou dizer como Lacan diz no Seminário 22, Real Simbólico Imaginário. Todos débeis, ele diz, somos todos humanos débeis. Então, com isso eu digo, todos negam a realidade. Sim, ele diz, inclusive eu. Ou seja, Lacan se acha muito esperto. Ele diz, e mesmo Freud, mas não tanto Freud. Quer dizer, quando ele diz não tanto Freud, eu diria assim, não são tão débeis aqueles que sabem de seu sintoma. Não são tão débeis aqueles que sabem do real, aqueles que sabem da castração, dizendo com Freud, esses são menos débeis. Talvez esses já estivessem um pouco mais prevenidos, preparados, esperando esse momento, vamos dizer assim. A custa, claro, de se pagar um preço com isso. Quem é menos débil sofre mais. É por isso que Lacan diz que o ser humano tem a paixão pela ignorância, para sofrer menos. Então, por isso, quando se diz há uma transmissão de vírus e os vírus estão aí,
A pessoa liberada de seu trabalho e vai para a praia. Vai para a praia. É uma forma de negação da realidade. Bom, a outra, que eu diria assim, que eu de certa forma já antecipei nesse primeiro item, é que essa negação da realidade é porque isso é o traumático. Aquilo a que não entendemos, não demos um sentido, isso é o traumático. Eu acho que foi com isso que Freud descobriu a pulsão de morte. Como foi traumático a experiência da guerra, né? A experiência da guerra foi traumática para todos aqueles que estavam lá, que viveram isso e que depois tinham que voltar a uma vida supostamente normal, em que esses estavam negando a guerra. Já passou. Eu vou lembrar para vocês de um escritor que eu gosto muito, já escrevi sobre ele, Henri Kertész, em que Kertész diz assim, ele volta depois de 2, 3 anos do campo de concentração de Auschwitz, um desses poucos que sobreviveu ao Auschwitz, e ele tá lá, magro, despedaçado, ele chega a dizer assim, o corpo fragilizado, esquelético, como a gente viu em todas aquelas fotos de quem sobreviveu a Auschwitz. E ele está num ônibus indo à sua antiga casa. Não, ele está voltando de sua antiga casa, porque ele foi em sua antiga casa e quem mora lá é um outro casal. E os pais dele morreram. Um dos pais morreu no campo, o outro era cristão. E a casa já tinha sido dada a uma outra família que disse, não sabemos de nada disso, de quem morou aqui, essa casa é nossa. E ele sai dali, pega um ônibus, encontra um jornalista vem até ele e diz, me conte o que aconteceu. Um jornalista que era menos débil, que queria saber a verdade. E aí ele conta essa história, que ele não tem mais casa, que ele vem de Auschwitz, e que lá o vizinho desse apartamento, que não era mais dele, disse assim, esqueça isso, já passou. Era o seu destino, mas já passou. E ele diz, e o jornalista incentiva ele a falar disso, a escrever e dizer assim, isso que não pode ser dito, tem que ser dito. Não é